O direito médico, entrando na minha área, o direito médico, eu brinco que ele é muito, muito premido por esses pensamentos filosóficos. E por quê? Porque o direito médico, ele é líquido. Tá. Né? Então você tem assim, você não tem, é que nem o direito de família, né? Que tem muito assim sentimento. Você não consegue pensar em direito médico sem, por exemplo, existe um filósofo do direito, Gustavo Redbert. Ele tem uma história interessantíssima. Primeiro, numa estação de trem lá na Alemanha, há 2 guardas e tem uma placa na entrada dizendo assim: proibido a entrada de animais. Proibida a entrada de animais. Aparece um cara com um urso. Pode entrar? Atrás dele aparece uma menina com um poodle pequenininho, um cachorrinho pequenininho. Quem pode entrar? Entendi o que você está falando. Entendeu? O direito, quando você diz o direito médico é muito líquido, o que você está querendo dizer é, de acordo com a situação que está ali na frente, vai se apresentar exatamente. uma coisa A solução, diferente. Eu queria dizer o seguinte, por exemplo, o líquido, ele tem a forma que o recipiente dá. Então você pensa que o direito médico é o líquido e o recipiente é o caso concreto. Tá. Entendeu? Se você, muitas vezes, você vai discutir direito médico, você tem que, principalmente, muitas vezes, ter bastantes exemplos. Em Portugal, onde eu fiz pós, assim, de graduação, e não foi aquelas pós, assim, que ficaram famosas em Portugal de uma semana. Não, é assim, em que os portugueses gostam e dos brasileiros porque os brasileiros têm exemplos. Em Portugal não tem. Não tem exemplo. Coisas absurdas que acontecem aqui e que lá não tem. E que lá falta. Tem até, mas falta. Né? Então, você tem uma outra história assim, também, que num parque tem uma placa: proibida a entrada de veículos. Aparece uma menina com uma bicicletinha. O primeiro guarda fala assim, pega o dicionário: veículo, veículo, veículo. Bicicleta, veículo não motorizado e de 2 rodas. Veículo, veículo, veículo. Não entra. O segundo guarda fala assim: peraí, cara. Nesse caso aqui, o veículo, embora seja veículo, faz parte dos objetivos do parque, que é a de diversão. A proibição da entrada de veículo aqui é muito mais para uma segurança das pessoas que estão lá. A regra crua e nua, muitas vezes, ela não te diz nada. Mas aí, do ponto de vista do médico, tem certas coisas que ele não consegue ser muito líquido. Eu tô te perguntando, né? No caso de salvar uma vida, ele é obrigado a salvar aquela vida, independente de qual é o sistema de crenças daquela pessoa. Sim, se pode claro, ou não. claro. A gente estava até conversando aqui antes, no caso de religião. Tem certos procedimentos médicos que certas religiões não permitem. Como é que fica nesse caso, assim? Bom, olha, para poder responder com um pouco mais de solidez a sua pergunta, eu preciso te dizer o seguinte. Que o médico tem que salvar a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Isso é um princípio ético da medicina, né? Tá lá no juramento de Hipócrates. E é uma questão civilizatória. Salvar o outro, certo? Independentemente da religião, da política. Assim, os judeus, eles têm acho que no Talmud eles têm uma passagem que está escrito assim: o médico é sócio de Deus, porque tem a vida e a morte nas mãos. Por isso que os judeus valorizam tanto a medicina. Você vê, E o que acontece? Então,
primeiro pressuposto. O médico, Tem que saber. ele não está médico, ele é médico. Então, é por isso que às vezes num teatro, por exemplo, tem algum médico aqui? Né? O salvar vida é o princípio, é a principal atividade do médico, tá certo? De outro lado, você tem no que pertine, por exemplo, as assim, testemunhas de Jeová. Eu escrevi até um artigo assim, sobre isso. Perfeito. Testemunho de Jeová, só para quem não sabe, ele não pode receber... Transfusão de sangue. Tá. Tem outras características, mas a principal seria essa. O STF, então, assim, o segundo pressuposto. Se você entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, e se a produção pudesse ajudar a gente, e procurar lá judicialização da saúde, números CNJ. Tá. Você vai ver o crescimento exponencial dos processos, tá, no Brasil, que trazem, que está acontecendo, esse crescimento, envolvendo matérias assim, na área e da saúde. Desde medicamento e cirurgia, plano de saúde, tudo. Uhum. Então, a judicialização da saúde é uma realidade. Tá. Tá certo? 520 mil processos judiciais. Olha, da última vez que eu vi, você falou, agora eu estava tentando assim, puxar, da última vez eu vi agora dados de 2024, salvo engano meu, 660 mil em 2024. Novos processos. Caramba. Porque se você pegar o número total de processos que estão andando, e lá no CNJ tem esse número, é um número muitíssimo maior. Então, a judicialização da saúde é um fenômeno que está aí e tem várias iniciativas para o Tribunal de Justiça e no final do ano passado ele criou o Sejusc Sim Saúde, que é uma ferramenta para os juízes, né? Para os jurisdicionados, para tentar e discutir a questão do fornecimento de medicamento pelo SUS, através de um modo... A pessoa entra lá no site do Tribunal de Justiça, Tá. relata lá, junta os documentos obrigatórios e o município... Né, Isso no caso de fornecimento de medicamento. no SUS. Tá? Ou seja, eles tentam resolver essa questão administrativamente, para tentar diminuir o número de processos. Os ministros Luiz Fux foi lá para Washington, né, e agora essa semana ele deu uma palestra, ele foi falar lá para um grupo de empresários, o setor financeiro, eu não me lembro agora, e ele disse que uma das preocupações dele é que a reforma tributária, que tem em torno de 500 artigos, vai lotar o judiciário. E que em certos o Brasil e se pode judicializar certas coisas que em outros países não. Tudo vai para o judiciário. A Constituição, tecnicamente, que foi um grande avanço, ela é muito farta em direitos, né? Sim. É engraçado porque apesar de ali direitos e deveres fundamentais, a Constituição de Portugal também tem lá direitos e deveres fundamentais. O Canutilho, que é um grande constitucionalista português, ele tem um capítulo lá sobre os deveres constitucionais. E no Brasil você tem... Eu tive aula com um baiano, um processualista, nossa, mas eu adorava ele, Calmon de Passos. E ele dizia o seguinte, que ele estava no banco e estava demorando muito a fila para andar. E daí uma caixa assim saiu, a outra voltou e saiu. A mulher que estava assim na frente dele falou assim, isso deve ser inconstitucional. Por quê? Porque essas pessoas, elas acabam introjetando as informações do senso comum que são assim, lógico. Quando os ministros Barroso falou agora assim, recentemente, a culpa não é do Supremo, a culpa é da Constituição, que tem a porta aberta do Judiciário.
Ele tem razão. Sim. Então, a judicialização da saúde é uma realidade, certo? Você tem isso aí. Aí, ó, os dados estão aí, Caio. Ó, saúde. Ó, Saúde enche a justiça com um processo a cada 47 segundos. ó, 93%. 47 segundos. Olha lá. Os Olha lá, eu processos errei na por justiça 60. devido às queixas no atendimento na saúde aumentaram 93% de 2020 para 2024. Quando E ó, houve pra você ver. 773 mil... E olha que interessante. 173 Olha que interessante. Olha que interessante. O crescimento. Olha só, a saúde pública, que é o azul escuro, ela começa em 2020 com 206, certo? Sim. Isso. Olha o crescimento dela, tecnicamente em relação à saúde pública, à saúde suplementar, que é o azul mais claro, certo? Então, Crescimento. certo? É uma abertura grande. Cara, eu esqueci a sua pergunta. Você me perdoa, Lucas. Doutor Caio, suplementar seria o particular. Sim, o plano de saúde. Só para deixar resumindo, claro aqui seria para o o plano público de saúde. casa. Então, é o plano de saúde, o azul claro ali. Então, cresce... E o SUS, sim. Assim, você vê que, em primeiro lugar, a judicialização, ela cresce, ela está crescendo, estão aí os dados. Se você pensar na judicialização da saúde pública e na judicialização da saúde privada, certo? Você tem que levar em consideração alguns fatores. Eu não tenho assim, os dados aqui de cabeça, mas é assim, proporcionalmente, tá? O investimento que o SUS e que o Estado faz no sistema público de saúde, investimento é X, para um público muito maior. Esse mesmo investimento, um pouco menos ou um pouco mais, foi feito pela saúde suplementar e para um número muito menor, porque poucas pessoas hoje em dia, proporcionalmente, têm plano de saúde. Entendeu? E aí vem o crescimento da questão do público. A saúde pública, sim, no SUS. A pessoa perde perde o plano de saúde, perde o emprego, não tem o SUS. Sim, para onde ele vai? Entendi. O problema é que, como eu sempre digo, saúde não tem preço, mas tem custo. Mas um sócio, que também não é médico, nós tivemos um hospital 15 anos. Né? Vendemos em 2021. Complicado. Vocês foram 15 anos. Isso em 2006 a 21. Caramba. Pegamos o hospital arrebentado e eu só não vou falar o nome porque eu tenho lá a confidencialidade de tudo isso, mas Você assiste os dois lados, né? Assim, não, eu brinco que é o seguinte, o meu público é o gestor hospitalar. Eu ainda acho que, sim, minha mãe tem isso aí também, quem acha nunca sabe. Então, é assim, eu penso que o maior ativo que um gestor hospitalar ou de um plano de saúde ou de uma clínica, por exemplo, assim, pode ter é o conhecimento. E eu não estou falando só aí do jurídico, não. Porque muitas vezes as pessoas separam o aspecto econômico e do jurídico. Isso hoje em dia é impossível. O sobrenome dele é Rocco, eu não me lembro agora o primeiro nome, sim, você me perdoa, me sumiu. Ele tem um livro, já bem antigo, do século XX, Zenzo Rocco, o contrato. E ele traz lá o contrato realidade jurídica e o contrato entidade econômica. Entendi. Não tem como dissociar. Entendi. É uma coisa e sim da outra. E se você pensar que um hospital é uma oferta 24 horas por dia aberta, sim. Tanto é que, vou te dar um exemplo. E isso é uma briga que nos tribunais existe uma corrente a favor, existe corrente contra, mas é assim. E vou passar a minha opinião, tá? Os artigos 1º, inciso 1º da Lei 9656, que é a lei do plano de saúde, diz que o plano paga por conta e ordem do consumidor. Tá. O STJ já disse que todo plano de saúde, pouco importa o invólucro dele,
tem natureza assim, securitária. Certo? Uhum. Tá. Então, se o plano autoriza o procedimento ou o atendimento e o paciente é atendido, o paciente vai embora, né? Existe a auditoria médica, que interage com a auditoria médica do plano, também tem de enfermagem, mas, bom, você manda o faturamento. O plano não paga, ou glosa, e, né, assim, glosar é não pagar a conta inteira, você pode cobrar o paciente. Tá. Não em todos os casos, mas em regra você pode sim cobrar o paciente. E por quê? Pela natureza securitária do plano e porque a lei diz, quem paga por conta e ordem não está pagando dívida própria. Uhum. Se eu pegar o dinheiro e falar para você, ó, você paga o lucro para mim, faz favor? Você leva assim, o dinheiro, mas não foi você que pagou. E juridicamente sou eu que estou pagando. Você só levou o dinheiro. É o que o plano faz. É como se eu batesse isso no seu carro e você me falasse assim, Caio, você bateu assim, no meu carro e você tem que consertar. Ou você estava errado, passou isso no sinal vermelho. Beleza? Beleza, tá bom. Mas quem paga é a minha seguradora, é o Reinaldão. Ah, tá. Aí você vai lá e ele fala assim, então, eu sinto muito, mas eu não posso pagar, não vou pagar. Mas por que você não vai pagar? Ele fala, então, qualquer motivo que não tenha a ver com algum problema com o hospital, tá? Isso eu não vou pagar. Aí você vem em mim. Fala, Caio, eu fui lá no Reinaldão, ele falou que não vai pagar. Aí eu digo para você, o quê? Então, mas eu sinto muito, mas quem paga é o Reinaldo. Mas você bateu no meu carro. Eu falei, eu sei, eu sinto muito, mas quem paga é o Reinaldo. Mas você me deu prejuízo. Eu sei, mas quem paga é o Reinaldo. Não dá. Entendi. Não fecha a conta. Deu para entender? Entendi. E é uma coisa extremamente, digamos assim, Complexo. doída. Não, além de ser complexa, é doída. E Sim. por quê? Quer dizer, eu tenho alguns processos, porque às vezes você processa o cara é um coitado. Ele não tem. Uhum. Só que não tem como se fazer, assim, até tem, mas não dá para fazer uma pesquisa entendeu? Muitas vezes você chega pro cliente e fala assim, ó, eu sinto muito, mas esses pacientes aqui